Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje damos continuidade ao nosso estudo do livro do profeta Jeremias, chegando ao capítulo 30. Este capítulo marca um ponto de transição e esperança, pois inicia uma série de mensagens conhecidas como o Livro da Consolação. Deus ordena que Jeremias registre por escrito suas promessas de restauração para Israel e Judá. Ainda que o povo esteja vivendo as consequências do juízo, o Senhor revela que não os esqueceu e que um tempo de cura, liberdade e aliança renovada está por vir. Agora, convido você a acompanhar comigo a leitura do capítulo 30 do livro do profeta Jeremias. Palavra que, da parte do Senhor, veio a Jeremias dizendo: Assim fala o Senhor, Deus de Israel, dizendo: Escreve num livro todas as palavras que te tenho dito. Porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei tornar do cativeiro o meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, e torná-los-ei a trazer a terra que dei a seus pais e a possuirão. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: Ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto. Por que, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz? E por que se tem tornado macilentos todos os rostos? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei as tuas ataduras, e nunca mais se servirão dele os estranhos, mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel. Porque eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó tornará, e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Porque assim diz o Senhor: Teu quebrantamento é mortal, e a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa. Para que possas ser curado, não tens remédios nem emplasto. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, e não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de cruel, pela grandeza de tua maldade e multidão de teus pecados. Por que gritas em razão de teu quebrantamento? Tua dor é mortal. Pela grandeza de tua maldade e pela multidão de teus pecados, eu fiz estas coisas. Mas também todos os que te devoram serão devorados. E todos os teus adversários irão todos eles para o cativeiro. E os que te roubam serão roubados, e a todos os que te despojam entregarei ao saque. Porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor. Pois te chamam a enjeitada, dizendo: É Sião, por quem ninguém pergunta. Assim diz o Senhor: Eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó e apiedar-me-ei das suas moradas. E a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. E sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicá-los-ei, e não serão diminuídos, e glorificá-los-ei, e não serão humilhados. E seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada perante o meu rosto. E punirei todos os seus opressores. E o seu príncipe será deles, e o seu governador sairá do meio deles, e o farei aproximar, e ele se chegará a mim. Porque quem é aquele que se tem empenhado em se chegar a mim? Diz o Senhor. E ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. Eis que a tormenta do Senhor, a sua indignação, saiu. É uma tormenta varredora e cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias, entendereis isto. Jeremias 30 se inicia com um gesto significativo. Deus ordena ao profeta que escreva em um livro todas as palavras que lhe tem falado. Esse detalhe não é apenas técnico ou administrativo. É uma confirmação de que as promessas de Deus são firmes, registradas, inalteráveis.
Diferente das mensagens de juízo anteriores, aqui Deus começa a revelar palavras de restauração, e Ele quer que fiquem registradas para que o povo não apenas ouça, mas tenha com o que se lembrar e se apegar quando tudo ao redor parecer contrário. O Senhor então anuncia: "Voltarei do cativeiro o meu povo, Israel e Judá, diz o Senhor. Fá-los-ei voltar à terra que dei a seus pais e a possuirão." Essa promessa é direcionada tanto ao reino do norte, Israel, quanto ao do sul, Judá, mostrando que a restauração de Deus ultrapassa divisões políticas e atinge todo o seu povo. Mesmo após infidelidade, dispersão e sofrimento, o Senhor continua comprometido com sua aliança. Ele não abandona os que ama, ainda que os corrija com rigor. Mas a restauração não vem sem o reconhecimento do estado de dor. Deus descreve a situação presente do povo como um tempo de grande angústia. Jeremias registra imagens fortes. "Por que, pois, vejo cada homem com as mãos sobre os lombos, como mulher que está de parto? Por que se tornaram pálidos todos os rostos? A aflição era real, o juízo era severo e o povo estava profundamente quebrado." No entanto, logo depois dessa descrição vem a virada. "Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela." Essa frase carrega uma das verdades mais consoladoras da Escritura. Deus não ignora o sofrimento do seu povo, mas promete libertação em meio a ele. A salvação não virá porque Israel é forte, mas porque Deus é misericordioso. A angústia de Jacó será real, mas não será eterna. No tempo determinado pelo Senhor, Ele mesmo intervirá para libertar, restaurar e reerguer os que pertencem a Ele. Este início do capítulo nos ensina que o Deus que julga também é o Deus que restaura. Mesmo quando enfrentamos momentos de dor por causa de nossas escolhas, o Senhor está trabalhando para nos trazer de volta, não apenas a estabilidade, mas a comunhão com Ele. Suas promessas são firmes e quando Ele declara que salvará, Ele cumpre com fidelidade. A promessa do Senhor avança com palavras de libertação e nova autoridade espiritual. Deus diz: "Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e romperei os teus laços, e nunca mais estrangeiros o servirão." Aqui vemos um contraste claro com os capítulos anteriores, onde o jugo da Babilônia era símbolo da disciplina divina. Agora, Deus anuncia que esse jugo será quebrado. A disciplina cumprirá seu propósito e o tempo de opressão chegará ao fim. O povo deixará de servir aos inimigos e voltará a servir ao seu verdadeiro Senhor. O versículo seguinte reforça essa restauração. "Mas servirão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, que lhes levantarei." Essa declaração possui um duplo alcance. Em primeiro plano, aponta para a restauração da liderança davídica. Um rei justo em aliança com Deus. Em um plano mais profundo, porém, essa promessa prenuncia o Messias, descendente de Davi, que reinará com justiça e trará verdadeira libertação espiritual. Jeremias não está apenas anunciando o retorno do povo à terra, mas preparando o caminho para a esperança messiânica. A palavra do Senhor continua com um encorajamento direto. "Não temas, pois, servo meu Jacó, nem te espantes, ó Israel." Essa exortação à confiança é especialmente importante porque o povo ainda se encontrava no sofrimento, na dispersão, na dúvida, mas Deus os chama de servo meu, reafirmando a aliança, a identidade e a intimidade que mantém com eles. Mesmo quando tudo ao redor parecia perdido, Deus ainda os via como seus, não pelos méritos deles, mas pela sua fidelidade. Ele promete: "Eu te salvarei de longe e a tua descendência da terra do seu cativeiro." A salvação de Deus não está limitada à geografia nem à condição atual. Ele alcança os que estão longe, dispersos, quebrados e os traz de volta. A promessa é de descanso e segurança. Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego, e não haverá quem o espante. Essa paz não é apenas a ausência de guerra, mas a certeza de que Deus está por perto, cuidando, guardando e estabelecendo um novo começo. Este trecho reforça que Deus nunca perde de vista os que são seus. Ele vê, conhece, corrige, mas também planeja a restauração com amor eterno. Mesmo em meio à disciplina, Ele prepara o dia da libertação.
E esse dia vem com descanso, redenção e a presença renovadora do Rei que ele mesmo levantará. A seguir, Deus volta a falar sobre a ferida profunda de seu povo, usando uma linguagem intensa e realista. Porque assim diz o Senhor: a tua ferida é incurável e a tua chaga dolorosa. Essa descrição não se refere apenas à condição política de Judá, mas principalmente ao estado espiritual da nação. O povo havia se afastado tanto do Senhor que sua situação parecia irreversível. Nenhum médico, nenhum remédio humano, nenhum aliado político poderia curar o que havia sido corrompido pelo pecado. O texto prossegue dizendo: não há quem defenda a tua causa. Para a tua ferida, não tens remédios nem curativo. A solidão da nação era completa. Os amigos que antes bajulavam Israel agora se afastavam, e os que prometiam ajuda se mostravam inúteis. Mas essa dor, ainda que devastadora, não era final. Deus não aponta a gravidade da chaga para condenar sem esperança, mas para preparar o caminho para a intervenção divina. Ele mostra que, quando tudo falha, Ele mesmo se apresenta como único e verdadeiro restaurador. Porque te feri com ferida de inimigo, com castigo de cruel, por causa da grandeza da tua maldade e da multidão dos teus pecados. Deus deixa claro que a disciplina que veio sobre o povo foi resultado direto de sua infidelidade. Ele não age injustamente, mas com justiça e propósito. A linguagem é dura, sim, mas necessária para revelar o peso real do pecado e o quanto ele destrói a comunhão com Deus. Contudo, após expor o estado terminal da ferida, o Senhor faz uma declaração que muda todo o cenário. Mas eu farei vir a tua cura e sararei as tuas chagas, diz o Senhor. Aqui vemos o coração de Deus. Ele não é apenas aquele que corrige, ele é o Deus que cura. A mesma mão que feriu para disciplinar é a que se estende para restaurar. Essa transição é central para o entendimento do caráter divino. Justiça e misericórdia não são opostas em Deus, mas caminham juntas. Ele corrige para salvar, fere para sarar, julga para redimir. Essa parte do capítulo nos ensina que, por mais profundo que seja o pecado e por mais incurável que pareça nossa condição, Deus tem poder para restaurar completamente. Nenhuma ferida é grande demais que Ele não possa curar, e nenhum exílio é longo demais que Ele não possa encurtar. Quando Deus se levanta para restaurar, Ele transforma a dor em testemunho, a vergonha em esperança e a ferida em sinal da graça que cura. Com a promessa da cura declarada, Deus prossegue revelando a transformação que realizará em favor de seu povo. Ele diz: assim diz o Senhor: eis que restaurarei as tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas. Essa imagem das tendas restauradas evoca o retorno à simplicidade da aliança, ao tempo em que o povo vivia debaixo da presença de Deus no deserto, em dependência constante. As moradas restauradas apontam para a segurança, comunhão e acolhimento, um novo tempo onde Deus não apenas reerguerá as estruturas físicas, mas também as relações espirituais. Deus promete que a cidade será edificada sobre o seu montão e o palácio estará no seu devido lugar. Isso revela uma reconstrução não apenas das casas e tendas, mas da ordem, da realeza e do culto. Jerusalém, que havia sido devastada, será reerguida de acordo com os planos do Senhor, restaurando a dignidade que o pecado havia destruído. É a imagem de um novo começo, feito sob a direção de Deus e não conforme os impulsos humanos. Isso nos ensina que a verdadeira restauração só é plena quando Deus ocupa novamente o centro de tudo. A resposta do povo também será renovada, e sairá deles ação de graças e voz de que estão alegres. O culto volta a ser autêntico, nascido da gratidão e não da formalidade. Quando Deus restaura, Ele transforma a dor em louvor, a aflição em alegria genuína. O povo que antes chorava, agora canta. Essa mudança interior é o sinal de que o coração foi tocado e que a aliança foi renovada. Não se trata apenas de reconstrução externa, mas de um avivamento que brota de dentro para fora. Deus também promete multiplicar o povo e honrá-lo, dizendo que não serão diminuídos, nem serão desprezados. Ele inverte o ciclo da vergonha e do exílio. A humilhação dá lugar à honra, o isolamento ao acolhimento e a escassez à multiplicação. O Senhor age de maneira completa.
cura, restaura e dignifica aqueles que se voltam a ele. Além disso, ele promete que os seus filhos serão como dantes e a sua congregação será confirmada perante mim. Há uma reafirmação da identidade do povo como comunidade santa e separada, com herança e promessa. Essa porção do capítulo nos revela que a restauração de Deus é abrangente. Toca o lar, a cidade, o culto, a dignidade e as gerações futuras. Ele não apenas recomeça a história, ele escreve uma nova com graça, propósito e alegria. Onde o pecado gerou ruína, Deus planta esperança. O capítulo se encerra com uma poderosa declaração sobre a liderança e o relacionamento restaurado entre Deus e seu povo. O Senhor afirma: "E ser-me-á ele por guia, e o seu príncipe sairá do meio dele, e o farei chegar-se a mim." Essa promessa aponta para um líder legítimo que surgirá de entre o próprio povo, não imposto por poderes estrangeiros ou manipulações políticas, mas escolhido por Deus. Trata-se de uma liderança que não apenas governa, mas que se aproxima do Senhor, servindo como elo espiritual entre o povo e o Criador. Essa figura, ao mesmo tempo política e espiritual, prefigura o Messias, aquele que, vindo da linhagem de Davi, será tanto rei quanto sumo sacerdote. Ele é aquele que se aproxima de Deus com legitimidade, não por mérito humano, mas porque foi levantado pelo próprio Pai. Jeremias anuncia que essa liderança restaurada não será mais um jugo opressor, mas expressão da vontade redentora de Deus, conduzindo o povo em justiça e comunhão. Essa promessa é uma semente da esperança messiânica que florescerá com clareza nos séculos seguintes. Logo em seguida, Deus declara com ternura: "E vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus." Essa frase resume toda a aliança e é o coração da revelação bíblica. Mais do que restaurar terras, estruturas e posições, o objetivo de Deus sempre foi restaurar o relacionamento. Ele deseja ser Deus próximo, acessível, amado e obedecido. E quer um povo que o reconheça, o honre e confie nele. Esse é o verdadeiro propósito da restauração: reconduzir corações ao lugar de intimidade e adoração sincera. O capítulo termina com uma advertência final. A ardente ira do Senhor não voltará, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias, entendereis isso. Isso nos lembra que, embora Deus prometa restauração, Ele também age com justiça. O tempo da disciplina ainda está em andamento, e o povo precisa passar por ele com humildade. Mas, ao final, tudo o que parecer duro será compreendido como expressão do zelo divino. A dor não será sem sentido. A correção será entendida como amor. O juízo abrirá caminho para a vida. Jeremias 30, portanto, nos apresenta um retrato completo do caráter de Deus. Justo em suas correções, compassivo em suas promessas, fiel em suas alianças e poderoso em restaurar o que foi perdido. Ele é o Deus que cura as feridas, quebra os jugos e escreve uma nova história de graça sobre os escombros do passado. Agora, convido você para uma breve oração. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos por tua palavra viva, que nos alcança mesmo em tempos de dor, exílio e incerteza. Obrigado porque tu és o Deus que disciplina, mas também o Deus que cura, que quebra o jugo e restaura com amor. Ensina-nos a confiar em ti mesmo quando não entendemos o processo e ajuda-nos a guardar no coração tuas promessas fiéis. Que vivamos como teu povo, com os olhos firmes em ti e o coração disposto a te servir. Restaura-nos, Senhor, e faz-nos caminhar segundo a tua aliança eterna. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 30 de Jeremias. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 31. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho.
Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.